Eu também inicio louvando a sustentação oral feita pelos nobres advogados, pelo eminente representante do Ministério Público, Dr. Roberto Gurgel. Supero as questões constitucionais que foram largamente debatidas já nesta corte e eu me filiei à corrente vencedora, com todo respeito pelas opiniões divergentes, no sentido de entender, tal como foi mais uma vez frisado agora pelo eminente ministro Hamilton Carvalho, que não se aplica o artigo 16 à espécie, porque não há, no caso, norma de natureza adjetiva processual, mas sim uma norma de caráter eminentemente material. Entendo também que não há que se falar em retroação, já disse isso algumas vezes, na esteira daquilo que os colegas colocaram com muito mais propriedade do que eu, porque não se está a cogitar de sanções, mas sim de condições de elegibilidade ou de causas de inelegibilidade. Portanto, não se cogita, para mim, sem sombra de dúvida, do Instituto da vedação da retroação. Por outro lado, no que diz respeito à presunção de inocência, eu também já me expressei mais de uma vez, no sentido de que aqui trata-se de invocar as lições do grande constitucionalista alemão Robert Alexy. Trata-se de ponderar valores constitucionais ou princípios constitucionais que têm a mesma hierarquia. De um lado, nós temos o princípio da presunção de inocência, que está arrolado na lista dos direitos individuais, que tem o seu momento certo de incidência, sobretudo quando se está a discutir causas de natureza criminal, e de outro lado nós temos um outro princípio fundamental, um valor magno, que é exatamente a probidade administrativa, ou a moralidade administrativa, que é um direito político. Tanto é que o artigo 14, ele inicia o capítulo que trata dos direitos políticos. Então nós temos, de um lado, a presunção de inocência, que é um direito individual, de outro lado, a probidade administrativa, que é um princípio fundamental do rol, ou que serve de apoio, de arrimo, de pilar aos direitos políticos. Em se tratando de um pleito a um cargo eletivo, a meu ver, nesta ponderação de valores, nesse sopesamento de valores, há que se dar um peso maior à probidade administrativa. Essas questões foram bem debatidas por esta corte e o entendimento majoritário é nesse sentido, penso eu. Nós estamos aqui, no caso, a discutir mais especificamente o que diz o artigo 1º, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 135, recém-editada. Como nós todos sabemos, este dispositivo estabeleceu a inelegibilidade do detentor de mandato eletivo que renunciar após o oferecimento de representação ou petição apta a permitir a abertura de processo que possa acarretar a perda do mandato ou a inelegibilidade. O que quis o legislador complementar com esse dispositivo? Qual foi o seu móvel, qual foi o seu escopo? Na verdade, o legislador complementar, e essa lei, não custa lembrar, foi aprovada por uma esmagadora maioria das duas casas do Congresso Nacional, o legislador entendeu que a renúncia nesses casos é um ato que caracteriza uma fraude, um abuso de direito, consubstanciada exatamente no desvirtuamento da faculdade de renunciar a mandato eletivo para o quê? Para contornar exatamente a incidência do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Na hipótese sob exame, com todo respeito pelas opiniões divergentes, eu entendo que houve um claro desvio de finalidade do direito de renúncia, pois o que ocorreu? O recorrente buscou escapar de uma cassação praticamente certa. Portanto, me parece que
o artigo 1º, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 135, incide com todo o seu impacto sobre o caso em análise, e, no mais, eu rebato em meu voto, que é extremamente longo, mas, dado o adiantado da hora, me dispenso de lê-lo, os 5 pontos que foram levantados pelos recorrentes, os 5 óbices, além daqueles de natureza constitucional, que são a ausência de conhecimento do protocolo de representação na mesa do Senado. Aliás, nesse aspecto, o ministro Aldir Passarinho muito bem observou que no caso, era uma matéria pública e notória, e a lei das inelegibilidades, inclusive, determina que se considere os fatos públicos e notórios, o artigo 23 da Lei Complementar 64/90. Afasto também aqui as demais objeções, aquela que diz respeito à impossibilidade de atribuir-se efeitos futuros a ato jurídico perfeito, que entendo que não é ato jurídico perfeito, inclusive porque entendo que esse ato, na verdade, consubstanciou uma fraude e, de mais a mais, não há direito à elegibilidade. Isto é posição pacífica desta Corte, do próprio Supremo Tribunal Federal. Afasto também a alegação de incompetência da Justiça Eleitoral para afastar o mérito de representação processada no Poder Legislativo. Essa matéria foi superiormente afastada pelo ministro relator Arnaldo Versiani. Já falei da violação aos princípios da não culpabilidade. Também há uma alegação que teria sido vulnerado o devido processo legal. Não me parece que houve em nenhum momento esta ofensa ao texto constitucional nesse aspecto. E, finalmente, os recorrentes queixam-se da desproporcionalidade da pena. Eu entendo que isso é um critério legal e nós, magistrados, não podemos ingressar nessa seara, se a pena é ou não vale pena. Na verdade, não é uma pena, na verdade, se o prazo de inelegibilidade é ou não proporcional. Isso é um critério legislativo e é um campo defeso à sindicância por parte do Poder Legislativo. Com essas brevíssimas considerações, eu trago um voto de mais de 20 páginas, um voto que, na sua generalidade, acompanha praticamente a senda aberta pelo voto do eminente relator, Arnaldo Versiani, e meu voto, portanto, também nega provimento aos recursos. Proclamo o resultado. Por votação majoritária, negou-se provimento aos recursos, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, e o ministro Henrique Neves fez a ressalva com relação ao artigo 16, a ressalva do seu ponto de vista. Esse é o resultado do julgamento.